Boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos a mais uma sessão experimental da mentoria Formação de Executores. É um prazer ter vocês aqui comigo nessa noite para a gente conversar, né, e detalhar o plano 7 dias sem procrastinar. Como é que você pode organizar o seu dia em 5 passos: trabalho, saúde e lazer, e se tornar uma pessoa realizadora. Primeiro, só me confere se está escutando direitinho, está tudo ok, tá? Só pontuando, minha gente, que hoje a gente vai falar mais sobre organização, né? Como a organização pode te ajudar a focar cada vez mais no que realmente importa para você, tá? E uma coisa que eu quero pontuar aqui logo para você nesse início é que a procrastinação é uma força natural, né? E a gente precisa saber lidar com ela. 95% das pessoas procrastinam. Então todo mundo procrastina. Eu procrastino, você procrastina, mas que a gente não procrastine aquelas tarefas que vão fazer com que a gente atinja os resultados nessas 3 áreas essenciais da nossa vida, tá bom? Então, antes de eu começar, queria saber de você, né? É importante que você já faça essa reflexão sobre a importância da organização hoje nessas 3 áreas. O porquê que é importante você cuidar cada vez mais do seu tempo e abrir espaço para essas 3 áreas essenciais. O que é que você realmente quer priorizar, quer parar de adiar e começar a executar, tá certo? Eu deixo aqui essa reflexão porque é importante, principalmente nos pontos que a gente vai detalhar aqui no decorrer do plano, tá bom? Então é isso, minha gente. Vou partilhar aqui a tela e simbora começar. Bom, aqui tá, né, o plano 7 dias sem procrastinar, 5 passos para você organizar o seu dia, tá? 3 áreas essenciais da sua vida, né? Que a gente vai começar realmente aqui a detalhar. E claro, né, como qualquer encontro, eu tenho uma meta aqui com você. Eu tenho 3 metas, na verdade, hoje, que eu quero te mostrar como é possível você ter mais clareza sobre a importância da organização para essas 3 áreas essenciais. Segundo ponto, eu quero que você entenda que nem tudo importa igualmente. Você precisa priorizar e você vai entender aqui o porquê disso. E o terceiro ponto, você vai aprender a remover obstáculos para que você execute o que precisa ser feito, tá? E por que que isso é importante, Carla? Primeiro ponto, quando você entende, tem mais clareza da importância da organização, né, nessas 3 áreas essenciais, você traz mais consciência para o seu processo, tá certo? E você passa a entender como é que a organização vai te ajudar a se tornar uma pessoa mais realizadora também. Quando você começa a entender que nem tudo importa igualmente, você precisa priorizar, você vai entender que para isso você vai eliminar o que não é essencial para você hoje. E aquilo também que não precisa ser feito diretamente por você nesse momento, tá bom? Dessa forma você vai abrir espaço para tornar o importante fácil, né? E o terceiro ponto, porque que é importante você remover obstáculos para tornar a sua execução mais fluida, a sua execução sem esforço, né? Porque justamente nesse ponto você passa a ter estratégias, né, na sua rotina para evitar procrastinar, o que realmente vai te trazer resultado, tá certo? E aí eu quero saber aqui de você hoje, né? Qual dessas metas é mais importante para você hoje? Ah, Carla, é mais importante para mim ter clareza sobre a organização, a importância da organização nessas 3 áreas essenciais. Eu ainda não entendo como é que a organização vai me ajudar. Não, Carla, eu já entendo, mas eu preciso desenvolver uma mentalidade organizada. Eu preciso entender que nem tudo importa igualmente, né? Eu tenho ali minha lista de tarefas, mas eu preciso entender que eu não preciso fazer aquilo tudo, né? Eu preciso fazer o que realmente vai trazer resultado, o que vai me levar realmente para onde eu quero, tá bom? Carla, eu tenho clareza, eu sei priorizar, mas eu não consigo ter consistência na minha execução. Eu não consigo fazer o que tem que ser feito no meu dia. Então, é importante que você reflita qual dessas metas é mais importante para você hoje. Um, dois, três ou todos, tá? Então, reflita sobre isso, porque é isso que vai trazer cada vez mais clareza para o seu processo. E aí, eu quero saber aqui com qual perfil você mais se identifica também,
tá bom? Primeiro, você se identifica com aquele tipo de pessoa que tem clareza sobre como a organização pode te tornar uma pessoa mais realizadora e até já consegue abrir espaço para o que importa na sua rotina. Mas na hora de executar, você acaba não tendo consistência. Ou você é o tipo de pessoa que já tem clareza, né, sobre como a organização pode te tornar uma pessoa mais realizadora, mas não sabe como abrir espaço para o que realmente importa, você não sabe como definir prioridades no seu dia e nem como executar com consistência. Ah, não, Carla, eu não tenho nem clareza, você é do tipo 3 que não tem nem clareza como a organização pode melhorar a sua produtividade nessas 3 áreas essenciais, porque é a partir da clareza que você começa a desenvolver uma mentalidade organizada e que você começa a executar o que precisa ser feito, tá, minha gente? E aí hoje, qual que é o maior obstáculo, né? Qual é o maior obstáculo que você tem hoje para organizar o seu dia? Saúde, trabalho, lazer e se tornar uma pessoa realizadora, tá bom? Eu trago aqui, né? Normalmente a dificuldade que você tem é por não fazer um planejamento adequado do seu dia, o que pode levar a uma falta de clareza e foco sobre o que e quando precisa ser feito, tá? Ou até mesmo você faz o seu planejamento, mas não define metas claras, tarefas pequenas e gerenciáveis e feedback imediato. Isso aqui é poderoso, tá, minha gente? A gente foca muito no objetivo final, né? Em vez de a gente começar a focar nas pequenas ações ali que a gente realiza diariamente, no seu próximo passo, porque o objetivo final, ele está distante, né? Então você começa a ficar ansioso, você não se sente pronto ainda para chegar lá e realmente você não está pronto, né? Você ainda precisa se tornar a pessoa que vai chegar lá. E essa pessoa vai ser a que vai saber lidar com a procrastinação, entende? Então por isso que é importante você pensar nas pequenas ações, nos pequenos passos que você dá ali diariamente para atingir esse resultado. E feedback imediato, a gente vai falar aqui sobre você estimular o progresso, comemorar pequenas vitórias, como faz com que você se mantenha no seu processo, tá bom? E claro, né, quando você acaba não fazendo isso, você se frustra e desiste antes mesmo de começar, tá certo? E aí, um outro ponto, né, como obstáculo para você não organizar essas 3 áreas essenciais. Simplesmente você não tem motivação para organizar o melhor o seu dia. E por que essa motivação não vem? Porque falta clareza de como a organização vai facilitar o seu dia, tá bom? Através de um melhor gerenciamento dos seus recursos, né? Tempo, energia, informações, espaço, tá, minha gente? E outro ponto importante é porque você não tem estratégias para blindar distrações ao seu redor e acaba tendo vários momentos de interrupções durante o seu dia, certo? E o porquê que eu estou falando isso, né? Talvez alguns de vocês aqui não me conheçam, então só falando um pouquinho sobre mim, eu sou a Carla Capozoli, tá, minha gente? Eu vim da engenharia mecânica, então vocês vão perceber, né, que ser objetiva, prática e simples está no meu DNA. Toda a minha formação foi na área de exatas, cheguei a fazer um mestrado em engenharia automotiva na Itália e trabalhei por 2 anos com planejamento e melhoria de processos, tá bom? Mas em 2019 resolvi sair de CLT e empreender, né? Não estava satisfeita com a vida que eu tinha, qualidade de vida, dinheiro também, o salário que eu ganhava e resolvi empreender, né? Resolvi sair ali da minha zona de conforto e começar uma coisa nova, né? Então eu comecei a empreender com a Premia Pão e daí aqui, né, já tem 4 anos que eu atuo, tá, como empresária no ramo de marketing e publicidade e nesse período já são mais de 30 campanhas realizadas com grandes clientes aqui no Espírito Santo, tá bom? E hoje também, né, além da Premia Pão, eu sou mentora de organização e hábitos, tirei 2 projetos de papel, que são as minhas mentorias hoje, que é o Potencializa e a formação de executores. Então, hoje eu te ajudo através da organização, começando agora através de uma rotina que potencialize os seus resultados. E por que eu estou falando tudo isso aqui, minha gente? Como é que a organização me tornou uma pessoa mais realizadora nessas 3 áreas essenciais que a gente vai conversar aqui hoje: saúde, trabalho, lazer. Através da organização, eu comecei a entender a importância de me desligar todos os dias, às 22 horas no máximo, tá? Eu entendi a importância de proteger o meu sono para poder performar bem no outro dia, tá certo? Eu entendi a importância de fazer atividade física com consistência. Eu comecei a priorizar escolhas mais saudáveis na minha rotina também. Foi a organização que me possibilitou isso, tá? No campo do trabalho, como eu já pontuei aqui com vocês, ela me possibilitou ter resultados na empresa
que eu tenho, que é a Premia Pão, e também me possibilitou tirar 2 projetos do papel e hoje realizar o meu sonho, que é ser mentora de organização e hábitos, tá certo? E outro ponto, na parte do lazer, eu consegui ter mais tempo de qualidade com meu esposo, que era uma coisa que eu não tinha, né, quando eu trabalhava no CLT ali. Enfim, eu comecei a ter mais espaço para o meu momento de leitura, que é uma coisa que eu gosto de fazer hoje. Então, eu comecei a abrir mais espaço para os meus momentos de descanso com mais qualidade também, entende? Então, assim, o que é que eu percebo aqui, né? Existe uma grande dificuldade em cuidar do seu tempo hoje, tá bom? Principalmente no que envolve essas 3 áreas essenciais que eu falei aqui: saúde, trabalho e lazer, que pode te permitir trabalhar e desfrutar, né? Não é viver para trabalhar, mas trabalhar para viver, minha gente. E a nossa vida vai muito mais do que só trabalho, né? Tem outras áreas que a gente precisa cuidar também. A gente precisa abrir espaço, ter tempo para elas, tá certo? E qual que é o problema, né? O problema é que seu dia muitas vezes já começa com tantas pendências e responsabilidades que você fica perdido e nem sabe por onde começar, o que te leva muitas vezes a procrastinar mais do que gostaria e, consequentemente, deixar o que realmente importa para depois. Mas imagina se você já entrasse no seu dia tendo mais clareza das suas prioridades. Veja como seria melhor, né? Se amanhã você já soubesse, amanhã eu preciso caminhar durante 20 minutos logo depois que eu acordar, tá? Ou não, amanhã eu vou tirar 30 minutos do meu horário do almoço para o meu momento de leitura, ou vou ligar para uma amiga que há tempos eu não falo. Amanhã, no meu momento de trabalho, eu vou colocar o celular longe, pelo menos por 30 minutos, para executar a minha tarefa mais importante pela manhã. Percebe que quando você entra no seu dia tendo clareza das suas prioridades, tendo clareza do que você precisa proteger, você não abre margem para dúvidas, é você executar ali o que precisa ser feito. Então, isso é muito bom, porque isso te traz ainda mais clareza no seu processo, tá bom? Mais clareza do que é importante para você e que você não pode negligenciar. Por isso, se a procrastinação é um problema para você hoje, saiba que a organização é um meio para resolvê-la, tá? E o melhor caminho, né, é justamente esse, é você ter clareza como a organização pode te tornar uma pessoa mais realizadora, tá? Abrir espaço para tornar o importante fácil através de uma mentalidade organizada. E por fim, você ter estratégias na sua execução para evitar procrastinar tarefas que vão te gerar resultado, tá certo? E aí, qual que é a verdade, minha gente? O que é que eu percebo, né, nesses anos já trabalhando com a organização? Que ela é o caminho mais rápido e seguro para você ter mais qualidade de vida e colocar dinheiro no seu bolso. Então, se você quiser parar de adiar, começar a realizar, você precisa sim inserir a organização de forma intencional na sua rotina, tá bom? E aí, estão preparados? Posso seguir aqui? Agora a gente vai detalhar, minha gente, cada um desses pontos, tá? Que eu trouxe aqui para você. Depois me fala aí no chat se está fazendo sentido, né? E falando sobre o primeiro ponto aqui, sobre você ter essa clareza, né, de como a organização pode te ajudar hoje nessas 3 áreas essenciais. Primeiro você precisa entender o quê? Qual o seu problema em cada uma dessas áreas, né? Como é que a gente vai resolver algo? Como é que você quer se ajudar, né, em relação a ser uma pessoa mais organizada, se você não entende qual que é o seu problema hoje em cada uma dessas áreas? Primeiro a gente precisa entender, né, do que a gente precisa de ajuda para depois a gente prosseguir nisso. E aí, como é que você entende, né, melhor a sua situação atual e a situação desejada? Como é que você começa a entender cada vez mais esse problema que você tem hoje e que você precisa resolver em cada uma dessas áreas, tá? Trazendo clareza para o seu processo. E como é que eu trago essa clareza, Carla? Tem 3 perguntas que eu deixo aqui para você se fazer durante esse processo, tá? Primeiro ponto: o que é que mais te incomoda e que você precisa resolver agora, tá? Isso vai dizer muito sobre a sua situação atual, né? O que é que mais te incomoda? O que é que você já, o que você precisa dizer aquele basta, sabe? Parar de dar desculpa e realmente fazer, executar. O desejo, se você realizar essa coisa, se você resolver esse problema, pelo menos estar em andamento, né? Em relação a dar prosseguimento nesse problema, como é que você gostaria de estar? Pensando numa meta de curto prazo, daqui a uns 6 meses, por exemplo, tá? E
daí agora que você entende sua situação atual, você sabe onde você quer chegar, o que é que está impedindo você de chegar lá? O que é que te impede, tá? E aqui eu trago esse cronograma aqui, né, que dá uma ideia muito de que você só entende o seu problema quando você sabe qual é a sua situação atual e sabe aonde você quer chegar. E é muito melhor, né, minha gente, quando a gente sabe e conhece onde a gente quer começar a atuar. Porque quando você tem consciência do seu problema atual, você passa a alocar energia em algo que você tem conhecimento. E é muito melhor a gente resolver algo que a gente conhece do que algo desconhecido, né? Como é que a gente vai resolver algo que a gente nem sabe como, nem sabe o que é? Por isso que você precisa sim entender esse seu problema para poder trazer mais clareza para o seu processo hoje e como abrir espaço para essas três áreas essenciais, tá bom? E aí eu trouxe um exemplo aqui, né, em relação a uma dessas áreas que a gente está trabalhando, né, saúde, trabalho e lazer. Pegando a área da saúde como exemplo, o que é que mais te incomoda e que você precisa resolver agora em relação à área da saúde? E aí você fala, Carla, eu preciso me alimentar melhor. Eu preciso fazer mais escolhas saudáveis. Já deu de eu não cuidar da minha alimentação. Então escreve qual que é esse problema que você precisa resolver e tá te incomodando, tá? Carla, eu preciso me movimentar mais também. Eu quero começar um esporte novo, eu quero cuidar da minha saúde. Então, isso é algo que eu venho adiando há tanto tempo e que eu preciso resolver. Vê que bacana, né? Você está trazendo clareza para o seu processo, você está começando a entender o que é que você precisa resolver, tá bom? Certo, eu entendi, mas como é que você quer estar daqui a 6 meses, né? Se você resolver esse problema, se já estiver em andamento, como é que você tá? Como é que você se imagina? Carla, eu quero estar com mais energia, mais disposição para as minhas demandas diárias também. Que eu sei que esse cuidado com a saúde vai me trazer. Eu quero estar frequentando a academia pelo menos 2 vezes na semana, né? A gente vai começar pequeno aqui. E frequentando um nutricionista e organizando melhor as minhas refeições da semana. Tá vendo que as tarefas estão começando a clarear, você está começando a entender o que é que você precisa fazer para chegar lá, para atingir essa meta? E aí você vem no obstáculo. E o que é que te impede hoje de fazer isso? O que é que te impede hoje de você inserir atividade física na sua rotina, de você cuidar melhor da sua alimentação, organizar as suas refeições? Carla, falta de organização. Que me ocasiona o quê? Falta de motivação. Eu fico sem motivação para fazer. Eu não tenho organização para isso, acaba me dando preguiça, eu acabo procrastinando, enfim e tantas outras coisas mais. Então, percebe, minha gente, que vai ficando mais claro através dessas perguntas. Então, se questione e comece a se perguntar, não só em relação à saúde, mas também à área de trabalho e lazer. O que é que você precisa resolver agora, tá? Onde você quer chegar e o que é que está te impedindo de chegar lá? E aí, aqui, né, como é que a organização vai te ajudar em cada uma dessas áreas essenciais, tá certo? Primeiro, ela vai te ajudar priorizando espaço na sua agenda para as suas rotinas essenciais: sono, alimentação e movimento, né? Ela vai fazer com que você insira momentos de pausas estratégicas na sua rotina, seja ao longo do dia, durante seu trabalho, à noite com sua família, tá? E a organização também vai te ajudar, fazendo com que você execute de forma mais intencional o que você precisa fazer ali no seu trabalho, protegendo o seu foco, eliminando distrações através de um planejamento prévio das atividades da semana, tá certo? E aí, aqui, lembra que eu falei lá no início de 5 passos? Carla, você ainda não falou desses 5 passos, eu não vi por aqui. Então, o primeiro passo vem agora. E é esse primeiro passo que vai trazer clareza para você começar a se organizar nos próximos 7 dias, tá, minha gente? O que eu quero que você faça? Eu quero que você descarregue. Você tire tudo da sua mente que você precisa fazer nos próximos 7 dias. Lembra que a nossa mente foi feita para ter ideias, né? Não para armazenar ideias. Então, vamos lá, descarrega. O que é que você precisa fazer e que você precisa cuidar em relação a cada uma dessas áreas, tá certo? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de lista que você pode fazer também para cada uma dessas áreas, tá? Carla, em relação à saúde,
eu quero, na próxima semana, né, já colocar no meu radar nos próximos 7 dias, fazer uma caminhada de pelo menos 15 minutos todos os dias ao acordar. Massa. Carla, eu quero dormir melhor, eu quero dormir pelo menos 7 horas por noite. Eu sinto que eu estou acordando cansada, dormindo muito tarde. Então, por que não tirar o celular ali 30 minutinhos antes de dormir, né, e proteger mais o seu sono, tá bom? Coloca isso também como radar na sua lista de tarefas, tá bom? Carla, eu quero separar 2 horas do meu final de semana para organizar a alimentação da minha semana, né? Organizar minhas refeições, fazer o meu planejamento alimentar. Então, pronto, tá vendo? Então, lista, porque isso vai trazer ainda mais clareza para as suas atividades, né? O que você precisa realizar nos próximos 7 dias. Em relação a trabalho, né? Aí eu coloquei aqui várias atividades, por exemplo, eu preciso criar um post para divulgar o serviço ou produto X. Eu preciso criar uma apresentação para uma reunião que eu tenho quinta-feira. Eu preciso ligar para um cliente para fazer um follow-up, entender se a gente vai dar prosseguimento naquele serviço, né? Ou fechar aquela consultoria. Eu preciso criar também uma apresentação para a reunião que eu vou ter sexta-feira, Carla. Ligar para um fornecedor e trabalhar um novo projeto que eu quero lançar. Então, vê que legal, é que você está colocando as suas prioridades. Não são as prioridades de outra pessoa, são as que você precisa realizar. Porque eu sei que muitas vezes, quando chega ali no final do dia, né, você chega tão focado, e às vezes você começa o dia pela demanda do outro e esquece das suas demandas. Então, aqui você está trazendo clareza para as suas prioridades, tá certo? E aqui lazer, né? O que é que eu quero fazer nos próximos 7 dias? Carla, eu quero ler um livro antes de dormir. Faz tempo que eu não leio, né? Quero voltar com essa rotina da leitura aqui né, nos próximos 7 dias. Então, por que não ler um livro X, né? Ler uma quantidade de páginas aí antes de dormir, 3, 4 páginas, né? Para começar o seu processo de uma série de TV no final da noite, ou programar um jantar com amigos em um restaurante novo. Né? Você não precisa esperar chegar o final de semana para desfrutar de algo que você acha bacana para você também, tá bom? E aí, com esse primeiro ponto, né, que a gente conversou aqui de clareza, o que é que você percebe? Que sem conhecimento não existe a possibilidade de uma nova consciência, tá, minha gente? E sem consciência não há transformação. Por isso que o primeiro passo para você começar a se organizar é você trazer clareza para o seu processo. Tá? Então, por isso que o primeiro passo lá foi você listar suas tarefas. As tarefas que você vai precisar fazer em cada área dessa para os próximos 7 dias, tá bom? E aí a gente chega aqui no segundo ponto, né? Lembra que o segundo ponto a gente falou bastante de o quê? A gente começar a desenvolver essa mentalidade organizada. Então, assim, você já listou essas tarefas. Tudo bem, Carla, eu listei, mas agora como é que eu arrumo tempo para elas, né? Então, como é que você abre espaço para tornar o importante fácil? São tarefas importantes, tarefas que você precisa fazer. Mas como é que eu abro espaço, Carla, na minha rotina para poder inserir elas, tá? E como é que você abre espaço? Eliminando, né? Você abre espaço eliminando muitas coisas aí na sua rotina que eu sei que você pode eliminar e cuidando melhor do seu tempo, né? Eliminando o que não é essencial, porque não tem como a gente organizar, minha gente, tralha. Não tem como a gente organizar o que não está mais fazendo sentido para gente. O que não faz mais sentido, a gente elimina, tá? E delegar, né? Delegar alguns trabalhos rotineiros que poderiam ser realizados por outra pessoa. Muitas vezes você está com toda a carga em você, mas por que não delegar e focar na sua atividade, né? Na atividade que você mais performa, tá bom? E deixar outra pessoa fazer uma atividade que muitas vezes você demora tanto tempo para fazer, né? Então, é importante pensar sobre esses dois pontos, tá certo? E aí, você me pergunta, tudo bem, Carla, eu tenho que eliminar, mas o que é que eu tenho que eliminar? Você vai eliminar 3 coisas aqui. Você vai eliminar o que te distrai, o que suga a sua energia e o que te paralisa. E o que é que te distrai? Hoje em dia a gente sabe como as redes sociais, né, distraem demais a gente, interrupções no telefone também a toda hora. Então é você cuidar cada vez mais para você não deixar o celular no controle da sua agenda, mas sim você
estar no controle dele, desabilitar notificações, você saber o momento de pegar o celular, né? E não ele ditar o momento que você pega ele. Então, começar a cuidar dessas distrações, começar a eliminar aquilo que suga energia. Sabe aquele ambiente que você percebe que toda vez que você frequenta, você não sai muito bem? Né? Pessoas que focam tanto no problema e não na solução, sabe? Se afasta se não é o teu momento de estar ali, né? Ou fica com menos frequência nesses ambientes também. Então, tem coisas que a gente precisa eliminar, tá, minha gente? Outro ponto aqui é sobre também aprender a dizer não, né? Muitas vezes a gente tem esse receio, esse medo, mas toda vez que a gente fala um sim para alguém, a gente está dizendo não a algo que é essencial, você está dizendo não a um tempo que você vai ter de qualidade com seu filho ou com seu esposo, com seu namorado no final do dia, tá certo? Então é importante, porque quando está muito claro o que é essencial para você, quando você diz um sim, você sabe exatamente para o que você está dizendo não. Então, isso é muito importante. E outro ponto, né? O que te paralisa? O que é que te paralisa hoje? Uma coisa que mais paralisa as pessoas hoje é muita informação. Colocar muita coisa para dentro, né? E não sair, né? A conta não fecha, tá? Você coloca muita coisa para dentro, mas não processa esse excesso de informações. Isso te paralisa, faz você não avançar. Então, comecem a eliminar, tá bom? E é eliminando que você abre espaço e, consequentemente, tem mais tempo para o que realmente importa. E aí, alguma das coisas aqui que você precisa eliminar. Abandonar um trabalho antes de terminar o outro. Muitas vezes a gente está fazendo uma determinada coisa e não espera pouco tempo para ver o resultado ali, né? E vê que não está trazendo aquele resultado que a gente esperava, a gente nem executou com consistência aquilo e já quer pular para outra coisa. Calma, né? Tem paciência também, há tempos para você plantar e tempos para você colher, tá bom? Realizar trabalhos rotineiros que poderiam ser delegados a outra pessoa, como eu pontuei aqui, deixar campo livre para interrupções durante a realização de trabalhos que exigem concentração. Então, se você vai entrar num momento de trabalho focado, que você precisa realmente estar mais imerso naquela tarefa, estar 100% presente ali, e, gente, é blindar distrações. Entendeu? É preparar o seu ambiente para aquele trabalho, né? Ninguém aqui precisa ser forte, você tem que ter estratégias, tá? E permitir divagações em contatos de trabalho. Sei que tem um momento da pausa, um momento do cafezinho no trabalho, mas não naquele momento que você realmente precisa estar imerso ali naquela atividade importante que você precisa entregar, que você tem um prazo, tá certo? E excesso de interrupções pelo telefone, como eu já pontuei aqui, tá certo? Então, a gente fala, né? Falou do primeiro passo, segundo passo, agora a gente vai para o terceiro passo. Então, depois que você listou as suas tarefas, você eliminou o que não é essencial e delegou, né, atividades rotineiras, o que é que você vai fazer? Você vai agrupar, sabe? Você vai agrupar por bloco de tempo tarefas semelhantes de acordo com o seu grau de prioridade e organizar isso para os próximos 7 dias, né? E como assim, Carlos? Como é que eu faço isso? À medida que você entende melhor as tarefas que você precisa realizar em cada área hoje, né? A gente já trouxe essa clareza aqui no passo 1. Isso vai também trazer construção nos seus blocos de tempo. O que é bloco de tempo? Nada mais é do que você reunir em um mesmo contexto tarefas semelhantes. E como assim? Lembra que eu trouxe aquelas tarefas relacionadas a trabalho? Então, por que que você não pode agrupar em um determinado bloco as ligações? Bloco de ligações, porque em vez de fazer de formas passadas, você não tem um bloco de ligações na sua segunda, de 9 às 11. Tá? Né? Dessa forma, você remove distrações, você pega atividades semelhantes, né? Que estão ali reunidas em um mesmo contexto, tá bom? Por exemplo, criar conteúdo para a semana, né? É algo que você precisa fazer no seu negócio, né? Atrair mais clientes, você precisa criar conteúdo e você fica fazendo ali todo dia, você precisa postar 6 horas, 5 horas você está fazendo post no dia. E porque você não pega e separa um tempo para isso, um bloco na sexta-feira, para você já fazer todo o seu conteúdo da próxima semana, tá bom? E já programar também, né? E criar apresentações para as reuniões da semana. Por que que não separar um tempo para isso, tá? Segunda-feira à tarde, eu já crio a apresentação de todas as reuniões que eu vou ter com meus prospectos, com meus clientes dessa semana. E deixar um espaço para o seu projeto importante. Lembra que você falou que tem que trabalhar um novo projeto que você quer lançar? Então, por que já não reservar ali a quarta de manhã
para trabalhar nesse seu projeto. E aí, em relação à saúde, Carla, como é que eu organizo os meus blocos de tempo? Eu sei que você precisa começar o dia por você, né? Você precisa começar o dia fazendo algo que te faça bem, cuidando de você. E por isso você precisa ter uma rotina matinal. E é justamente nela ali que você vai colocar a sua caminhada, né? Você falou que quer fazer uma caminhada pelo menos 15 minutos todos os dias ao acordar. Você falou que quer dormir melhor, né? Então, por que já não ter ali um bloco também de tempo, uma rotinazinha noturna, né? Que você vai fazendo sua higiene do sono, você vai desacelerando aos poucos, tá? Então, você vai tendo esse momento chegando no finalzinho da noite, quem sabe fazer um chá, né? Um chazinho aí para relaxar, ou tomar um banho quente, tirar esse momento para conversar com o esposo, né? Conversar sobre o dia e se desligando das telas. Tá, minha gente? Então vocês vão ver como a qualidade do sono de vocês vai melhorar. É incrível isso, tá? E outro ponto, planejamento alimentar, né? E aí, assim, Carla, eu tenho que organizar minhas refeições, certo? Eu tenho, mas quando você vai fazer isso? Sábado pela manhã. Então, esse vai ser o meu bloco de tempo que eu vou cuidar da minha alimentação, tá bom? Em relação ao lazer, lembra que eu coloquei algumas atividades? Você falou que quer ler um livro, né, antes de dormir. Quando é que você vai ler um livro, né? Então, por que já não pensar em dias aí para você fazer isso também, né? Terça e quinta, Carla, vai ser o meu momento de leitura ali no final do dia. Sexta, eu quero programar um jantar com amigos e quarta-feira assistir um episódio de uma série de TV ou também outras coisas aqui que você pode deixar no flow, ser o momento da noite ali do seu descanso, né? De você fazer algo por você, tá certo? Então percebe como fica melhor quando a gente agrupa atividades semelhantes, né? É muito melhor porque a gente se blinda muito mais de distrações, tá bom? Quando a gente faz isso, a gente não fica pingando de uma atividade para outra, pelo contrário, né? O nosso foco também funciona muito melhor naquela tarefa, tá certo? Então, a gente falou de 3 passos, né? Agora a gente vai entender como é que você pode facilitar a sua execução. Lembra que eu falei aqui que você precisa remover obstáculos para executar o que precisa ser feito? Então, em vez de você forçar a execução, invista o seu tempo em criar um sistema que remova obstáculo para tornar a sua execução mais fluida e que não exige esforço. E como é que eu faço isso? Quarto passo, né? Quebre tarefas maiores em tarefas menores e gerenciáveis. Como assim, Carla? Lembra daquilo que eu falei do você criar o conteúdo para a semana? Mas criar o conteúdo não fica muito amplo, né? Lembra que eu falei assim, quando a gente tem uma tarefa muito ampla, fica muito difícil para a gente, parece muito longe fazer tudo isso, né? Então a gente tem que ser mais específico, a gente tem que ter microtarefas, pequenas ações, tá? Porque isso nos dá feedback imediato, né? Porque criar uma arte de um feed, por exemplo, é mais rápido, né? É mais fácil, eu consigo concluir isso e eu vou estimulando o meu progresso, eu vou tendo sucesso ali no meu processo, tá? Então, ó, peguei o conteúdo da semana e fui quebrando. Criar arte 1, arte 2, rios, revisar post, criar legenda, arte 1, arte 2, agendar esses posts, tá certo? O meu planejamento alimentar, Carla. Eu chegar para você e falar assim: faça o seu planejamento alimentar no sábado de manhã. Caramba, mas quantas microatividades envolve esse planejamento alimentar, né? E quando as pessoas só colocam essa atividade, planejamento alimentar, às vezes elas não fazem, porque como é que eu faço? Como é que eu começo? Né? Então, vê como fica mais legal se você começar a pensar em microtarefas. Fazer pesquisas de receitas para a semana, você já saber qual é o cardápio que você vai organizar, né, da sua alimentação na próxima semana, verificar o que tem na despensa, né, para usar na refeição da próxima semana para não desperdiçar, porque muitas vezes a gente acaba comprando repetido no mercado e acaba estragando, ou às vezes a gente esquece de comprar, né? E quando chega em casa, eita, esqueci, aí vai ter que voltar no mercado de novo. Então é importante ter essa organização, fazer a lista de compras, né, do que precisa ser comprado ali, e aí você faz as compras e organiza as compras em casa, porque também é um outro processo. Organiza as marmitas, coloca nome e leva para o congelador. Percebe que cada passo aqui é importante para você chegar no seu objetivo final? Então, quebra, tá, minha gente? Quebra essas tarefas maiores em tarefas menores. Aqui também eu trouxe outro exemplo da rotina matinal que a gente conversou. Então, o que é que você faz logo depois que você acorda? Você muitas vezes já não vai caminhar logo quando acorda.
Ah, Carla, eu vou fazer minha higiene pessoal, vou fazer 5 minutinhos de meditação ao acordar. Eu gosto de ter esse momento, né, de treinar a minha presença no aqui e agora. Então, vou fazer meus 5 minutinhos de meditação, vou ler 5 páginas do meu livro e depois vou fazer minha caminhada. Então, percebe que começa a ficar cada vez mais claro, né? Então, é importante vocês entenderem isso. E por que que vocês têm que fazer isso, minha gente? Por que fazer isso? É uma das formas mais eficazes da motivação humana é o progresso, tá? O ser humano, ele precisa sentir que ele está avançando, para ele se manter ali firme naquele processo. Então, pequenas medidas de progresso vão ajudar você a manter o ímpeto no longo prazo, o que significa que você vai ter mais probabilidade de concluir tarefas maiores, tá? E quanto mais rápido também você conclui uma tarefa produtiva, né? Pela manhã, por exemplo, mais rapidamente também aquele dia desenvolve uma atitude de produtividade, eficácia no seu dia. Por isso que é tão bom você começar o dia pela rotina matinal, né? Você já começa o dia por você, já começa com aquela energia boa. Então, assim, isso faz com que você fique ainda mais motivado e energizado para as tarefas que vêm durante o dia, tá certo? E aí a gente vai para o quinto e último passo, né? Dos 5 que a gente falou até agora. Fatores de incentivo, pequenas recompensas no seu processo. E como assim? Por que que é importante recompensa, né? As recompensas, minha gente, elas nos satisfazem, oferecem satisfação e alívio de desejo. Ela também nos ensina quais ações vale a pena lembrar no futuro, tá? O seu cérebro, ele é um detector de recompensas. Ele gosta de sentir que ele está sendo beneficiado, né? E por quê? Você percebe bastante por que é tão fácil a gente incorporar maus hábitos, né? Porque a recompensa é imediata. Então, é muito mais fácil de você incorporar maus hábitos na sua rotina do que bons hábitos, né? Que a recompensa é a longo prazo. Então, percebe que você tem que trabalhar também para trazer esse estímulo para o seu cérebro, para ele memorizar esse comportamento, ele entender que vale a pena, sim, seguir adiante. E como é que eu faço essas recompensas, Carla? Como é que seria? E aí, claro, né, você já tem a recompensa natural daquela atividade, né? Quem aqui faz atividade física sabe que quando termina é muito bom, né? A gente nunca se arrepende de ter ido. Então, aquela sensação boa, endorfina sendo liberada. Mas à medida que a gente vai incorporando um novo hábito, um novo comportamento, também é importante ter recompensas que deixem ainda mais clara aquele comportamento na sua rotina, tá certo? Então, eu trago aqui o quê? Como é que seriam essas recompensas? Ah, uma leitura prazerosa, ligar para um amigo, assistir um filme, ouvir uma música favorita, deitar um pouco, 30 minutos de um jogo favorito, caminhar, sair para tomar um café, só precisa fazer sentido para você e te fazer bem. E aí eu trouxe esse exemplo, né? Vamos dizer lá que você colocou para fazer o seu conteúdo na semana, sexta-feira à tarde, né? No seu bloco de tempo ali de conteúdo. E aí você deu check, você fez todas aquelas atividades. E por que não se premiar? Né? Por que não pensar em algo legal para você fazer, né? Claro, além de você já ter trabalhado a sua clareza, o que te motiva, lembra? Você já entendeu onde você está, onde você quer chegar, qual o seu desejo, o que te impulsiona hoje com o seu trabalho, né? É importante que isso esteja muito claro, porque criar conteúdo é algo, né, uma atividade que está diretamente ligada onde você quer chegar através do seu trabalho também. Então, isso precisa estar muito claro para você, mas também aquela recompensa que vai trazer aquele desejo mais imediato, né? Poxa, eu vou ligar para uma amiga que há tempos eu não ligo, ouvir uma música favorita. Então, sempre pense também nessas recompensas, tá, minha gente? E aí, é uma frase que eu gosto bastante do Fogg, que ele fala assim: sentir-se bem-sucedido nos ajuda sim a consolidar novos hábitos e nos motiva a fazer mais, tá certo? E aí, só recapitulando, né, o que a gente viu até aqui agora, entenda que quando você tem clareza, né, de como a organização pode te ajudar nessas 3 áreas, como quando você abre espaço para tornar o importante fácil e remove obstáculos para evitar procrastinar o que realmente vai te trazer resultado, aplicando esses 5 passos, né, que eu falei aqui durante os seus próximos 7 dias, né, que é descarregar, listar as tarefas, tá, relacionadas a cada área dessa que eu pontuei, eliminar o que não é essencial e delegar trabalhos rotineiros, agrupar por bloco de tempos tarefas semelhantes de acordo com seu grau de prioridade e organizar, quebrar tarefas maiores em tarefas menores e gerenciáveis e implementar fatores de incentivo, pequenas recompensas no seu processo. Quando você faz isso, minha gente, você para de adiar,
e você passa a realizar, tá? Principalmente aquilo que é realmente importante para você hoje, nessas 3 áreas essenciais, né? Uma coisa que é muito importante, né? Organização é muito mais sobre você subtrair do que colocar mais coisas na sua rotina, tá certo? E aí eu trago para você alguns feedbacks, né, de como que eu uso esses pilares, né, para auxiliar também os meus mentorados, tá certo? Então a Jussi foi uma pessoa que ela falou assim, apesar de todos os atropelos da minha vida no momento, poderia ter dito que não era a hora, mas acredito que justamente quando estamos face a um problema que devemos resolver. Pensa aqui, ela tinha um problema, ela tinha clareza do problema que ela tinha, lembra? A sua situação atual. E ela sabia que ela queria sair desse problema. E ela sabia que o obstáculo que estava impedindo ela de chegar lá era a falta de organização, né? E quando ela implementou, né, começou a colocar isso na rotina dela, ela conseguiu o quê? Clareza para sair da sobrecarga de trabalho, certo? Ela colocou clareza ainda mais no problema que ela já tinha. Ela não deixou o problema para lá, né? Então, se você sabe que tem um problema, você precisa resolver, né? Você não pode deixar ele para lá. Entender o que é que está te afligindo aí, como é que a gente pode resolver isso, tá certo? Então, melhorou qualidade de vida, tempo com os filhos. Então, é sobre conhecer e ter clareza do seu problema, né? Aqui é um mentorado, né, já da formação de executores, tá? Então, assim, Carla, consegui 500 palavras hoje, 1.039 palavras escritas, né? O projeto dele é justamente tirar a monografia do papel, né? Tornar esse sonho realidade. Então, percebe, ele tem uma meta mínima que ele tem que fazer por dia. Ele está superando super essa meta mínima, porque você tem um mínimo ali para você manter o compromisso. Mas tudo bem você fazer mais também, tá certo? Então, ele tem meta clara e feedback imediato. Então, quando ele atinge o mínimo, ele já fica muito feliz. E quando supera, muito mais feliz ainda, tá, minha gente? E olha o que ele fala: o sentimento que o esforço para manter a rotina é cada vez menor, que não está tão difícil voltar para o previsto. E por que o esforço está cada vez menor? Minha gente, aquilo está começando a se tornar um hábito na rotina dele, né? A energia de ativação para começar já não está sendo mais alta como antes, né? E ele sabe que se ele não fizer um dia, tudo bem, mas ele sabe exatamente para onde ele deve voltar, a rotina dele, tá bom? E percepção forte que estou no caminho certo para me tornar a pessoa que quero ser. Isso me emocionou bastante aqui, porque é justamente sobre isso, né? É a gente trabalhar na pessoa que a gente quer se tornar, né? E a gente está construindo no hoje, tá certo? E execução intencional, né? A Cintia, ela começou também a aplicar a questão de um passo de cada vez, lembra? Tarefas pequenas, microgerenciáveis, sobre você ter constância e começar pequeno, né? Então, ela conseguiu dormir mais cedo, realizar tarefas que estava procrastinando por achar que não tinha tempo, estudar, fazer exercícios com constância. Então, começou a se sentir o quê? Mais centrada e disposta e menos sobrecarregada e ansiosa, tá, minha gente? Sem aquela sensação de achar que não ia dar conta, né? Porque a gente não precisa dar conta de tudo, a gente precisa dar conta do que realmente importa, né? Então, é sobre isso, tá certo? Então, você percebe que não dá para fazer nada se você não despertar, você não ter clareza do que mais você procrastina hoje e para onde você deve direcionar os seus esforços nesse momento, tá? Se você não tiver uma mentalidade organizada, estruturar um plano de ação simples e claro e ter uma rotina para você executar, que potencialize os seus resultados e vai te possibilitar fazer o que deve ser feito ali todos os dias. E também se você não executar de forma intencional, né? Remover obstáculos para tornar a sua execução ainda mais estratégica, né? Dessa forma você faz menos, porém melhor. E agora, minha gente, eu vou te explicar como é que eu posso pessoalmente te ajudar a estruturar, tá? Um plano de ação simples e claro para você se organizar melhor nessas 3 áreas que eu falei aqui: saúde, lazer e trabalho, né? Então, eu posso te ajudar justamente a partir da minha mentoria, a formação de executores, tá? No qual eu compartilho com você um método completo para você eliminar a procrastinação e a falta de foco, através de metas, organização produtiva e cuidado com o seu tempo em 30 dias, tá certo? Então, lembra que eu falei de alguns pontos ali de perfis lá no início, né, que a gente vai trabalhar? Então, as pessoas que já têm clareza sobre como a organização pode tornar ela uma pessoa realizadora e até já consegue abrir espaço para o que realmente importa, mas
na hora de executar acaba não tendo consistência, acaba não eliminando distração e acaba procrastinando o que deve ser feito, eu vou te ajudar sim a ser mais consistente no seu processo, aplicando no seu processo estratégias para ajudar a focar no que realmente importa. Tá? Para você que falou que já tem até clareza na sua rotina, né, sobre organização, mas não sabe como é que abre espaço, não sabe como é que consegue, né, tempo para cuidar do que realmente importa e executar com consistência. Então, eu vou mostrar como é que você pode estar no controle da sua agenda, das suas prioridades, para que você possa organizar e, consequentemente, executar as suas tarefas de forma mais eficiente, tá bom? E por último, né, os que não têm clareza sobre como a organização pode melhorar a sua produtividade nessas três áreas, existe sim um passo a passo seguro para que você pare de adiar e passe a realizar, né? Começando da forma certa, e a organização é um desses pilares, tá, minha gente? Então, como, Carlos? Eu quero, através de 4 pontos aqui: conhecimento, orientação imediata, feedback das implementações e bônus especiais. Então, você entrando na formação, você já tem acesso imediato ao método completo, né? Que eu já compartilhei com você aqui a metodologia. Você tem acesso a toda essa plataforma, tá? Com conteúdo que já está lá disponível para você. Você tem uma orientação imediata. Então, você entra, você já vai receber um formulário no qual você vai me falar como é que eu posso te ajudar hoje, principalmente em relação à sua meta mais urgente, o que você já cansou de adiar e já parou de dar desculpas e que você precisa resolver agora. E você vai ter feedback das implementações, né, nos nossos encontros ao vivo, tá? A gente vai ter encontros ao vivo em grupo, 4, né, para feedback e orientação, no qual a gente vai trabalhar cada tema desse aqui, né? Que tipo de procrastinador você é, mandando a procrastinação para longe, execução imediata e como produzir mais com menos esforço, tá bom? E, claro, né, também tem alguns bônus especiais aqui para você essa noite. Primeiro bônus, você vai ter uma aula comigo sobre 5 passos para você criar uma rotina que potencializa. A rotina é uma das ferramentas mais poderosas para você proteger o essencial e blindar distrações, né? Outro bônus é justamente uma aula também com a psicóloga, tá? A Thaís Pontes, né? Que você vai justamente entender aí como é que você pode evitar a procrastinação através de autoconhecimento, dominando os seus pensamentos e emoções. E por último, um treinamento incrível com a Thaís, tá? Professora de yoga e meditação, no qual você vai entender como é que através da meditação, né, você pode começar a prestar mais atenção no aqui e agora, né? Pode melhorar o seu foco, tá, minha gente? E eu tenho um bônus especial também para você que está aqui comigo ao vivo na sessão experimental da formação de executores, que é um e-book, né? Como criar bons hábitos e eliminar hábitos ruins. Esse e-book eu libero para minha outra mentoria, que é o Potencializa, né? E aqui tem um feedback de uma mentorada desse e-book, que ela fala: é simples de entender o objetivo nas ações, que te ajuda a tomar uma ação para aquilo que você busca. Bons hábitos, tá, minha gente? Então, Carla, eu gostei. Quando é que começa? Imediatamente, minha gente. Você, quando entra, já recebe o curso base com o método completo, recebe um formulário, né? Me ajude a te ajudar, no qual você fala sobre você e as suas metas e já começa o acompanhamento, como você viu, né? Já tem gente executando, já tem um executor aqui no time que está fazendo ali antes mesmo de começar os encontros ao vivo, tá? Então, você envia as perguntas através do formulário, recebe as respostas de forma individual no seu e-mail e o acompanhamento estendido começa já, né? Porque você entrando começa agora mesmo, mas os encontros ao vivo começam dia 24 de abril, tá? O nosso primeiro encontro. E aí, quanto é que é isso tudo, Carla? R$ 1.994, minha gente. Tudo que eu falei aqui, conhecimento, orientação, feedback e bônus especiais. Mas hoje, para você que está aqui comigo, né, na formação de executores, o valor não está um 994, ele está 994, tá certo? Ou 12 vezes de R$ 96,80 ou R$ 3,33 por dia, tá? Por tudo isso que eu falei até agora, aqui para você. Então, para você que já decidiu e quer sim se tornar um executor, quer estar nesse time de pessoas, né, que executam de forma intencional, que querem parar de adiar, começar a executar, eu já vou liberar o link também para você aqui, tá? Para você
já começar a entrar e fazer parte desse time. E Carla, quais são os meus próximos passos? Fazer sua inscrição, receber o acesso imediato à biblioteca da mentoria, responder o formulário para que você já possa executar imediatamente também, né? Lembra que um dos pilares aqui é a execução imediata, né? Da forma como você pode começar hoje, mas começar. Conversar com a equipe também para te colocar no grupo de mentorados. Tem um grupo de pessoas. Imagina como é legal, né? A gente estar junto de pessoas que querem a mesma coisa, tá certo? Então você vai ter acesso a esse grupo também. E como é que é a experiência, Carla, na formação de executores? Minha gente, potencial de execução imediata, construção individual do seu plano de ação. Então você vai ter o meu olhar sobre o seu problema hoje mais urgente que você precisa resolver e auxílio para esse plano de ação, tá? Para você já começar a implementar feedbacks, né, desse plano de ação nos nossos encontros ao vivo e orientação e ambiente intencional. Pessoas focadas na solução e não no problema, tá bom? Porque é o que eu quero aqui na formação de executores. E seguindo metodologia validada, despertar, mentalidade organizada e execução intencional. Agora você tem sim uma visão geral do meu método para parar de adiar, passar a realizar, começando agora mesmo, ou seja, com processos claros, começo, meio e fim. Você pode fazer três coisas, gente, com esse conhecimento: colocar mais dinheiro no seu bolso por tirar projetos do papel e tornar realidade, ter mais qualidade de vida por administrar melhor sua vida pessoal e profissional com bem-estar, ou trabalhar de forma mais inteligente, fazendo menos, porém melhor. Ou todas as opções, tá? Entendi, Carla, mas em quanto tempo eu vou conseguir colocar tudo isso em prática? E, gente, sua meta aqui comigo é aprender o mínimo necessário para gerar o seu primeiro resultado. Algumas pessoas conseguem isso em semanas, outras levam meses, depende do seu tempo de dedicação diária. Mas, para te ajudar nesse processo, eu fiz um plano de estudo para você fazer o curso base em 10 dias, tá? Então, eu não quero que você procrastine o curso base, né? Aqui é sobre a gente eliminar a procrastinação. Então, eu não quero que você procrastine o que vai ser importante para você, né? Para que quando comece os encontros, você aproveite e desfrute cada vez mais desses encontros que a gente vai ter aqui na formação de executores, tá? Então, por isso que vocês têm acesso a esse plano de estudos, né? E a garantia que eu vou colocar tudo em prática, Carla, triplação, conhecimento, orientação, feedback das implementações e o grande diferencial, como eu falei para você, potencial de execução imediata. Não quero que você deixe a procrastinação tomar conta da sua vida. E só relembrando aqui o que eu já pontuei lá no início, eu comecei do zero absoluto, prestei consultorias, mentorias 1 a 1, né? Criei os meus próprios produtos. Então eu entendo que quando você adia, você está atuando contra os seus melhores interesses, né? Eu não quero que seus objetivos e sonhos sejam parados pela procrastinação. E eu não sei onde você estava 4 anos atrás, mas eu estava exatamente aqui. E o que me possibilitou fazer a transição para do CLT para o empreender foi justamente a organização, minha gente. O que me possibilitou ter esse resultado que eu tenho hoje, tanto não só na Premiapão como mentora também de organização e hábitos, foi a organização. Então a organização trouxe sim essa clareza para a minha vida, fez com que eu estruturasse melhor esses meus processos, né? Eu comecei a ter clareza, depois desenvolver a mentalidade organizada e aí sim comecei a executar de forma consistente, tá? Então, eu não sei, né, qual é o seu problema hoje, mas eu sei que sim, a organização ela pode te ajudar, né? Pode transformar a sua vida como eu transformei a minha, tá? Através dela, né? E venho transformando a dos meus mentorados. E hoje, não por um 994, mas por 994, tá, minha gente? Então é isso, né? Um recado que eu queria deixar aqui para vocês é que organização não se trata de engessar a vida, muito pelo contrário, tá? É estar apto a abraçar as mudanças em sua vida sem se perder por aí. E é isso, minha gente. E aí, gostaram? Fez sentido para vocês, né? Então é isso, tá? Obrigada, né, pela participação. Quem vai estar comigo na formação, seja bem-vindo ao time, tá? E é isso, tá? Vejo vocês em breve. Até mais, minha gente.